Segurança em ambientes de cloud já faz parte do nosso dia a dia e nós, como profissionais de Application Security, inevitavelmente vamos acabar chegando nesse tipo de problema também. Seria bem bacana se tivesse alguma tool que pudesse nos auxiliar lendo as nossas configurações da AWS e dizendo alguns possíveis problemas que nós temos de configuração. Bem, o Nuclei surpreendeu a gente essa semana lançando uma série de templates que varrem a nossa conta AWS e buscam por possíveis misconfigurations. E hoje nós vamos aprender como executar isso, como ler estes templates e também nós vamos criar uma conta na AWS, vamos criar infra com Terraform, um bucket totalmente inseguro e nós vamos ver na prática isso tudo funcionando. E aí, champs, beleza? Eu sou o Ben-Yuri e este é o Guia de AppSec, onde nós compartilhamos conhecimento sobre segurança no desenvolvimento de software. E antes de a gente seguir, se você gosta mais desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e dar o like no vídeo. Muito obrigado. Antes de começar, eu tenho um recadinho importante para você. Se você não sabe, eu moro no Rio Grande do Sul e é uma área bastante afetada pela catástrofe que teve, que foi a maior de sua história. Então, se você puder contribuir e ajudar, se tiver ao seu alcance, vou deixar algumas formas de como você poderia ajudar as pessoas que foram afetadas, foram muitas famílias, aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo seu apoio. O pessoal da Project Discovery lançou templates novos para o Nuclei nessa semana, que incluem agora a AWS Cloud Config Review. E tem diversos templates dentro da pastinha Cloud AWS, para vários serviços dentro da cloud, com o objetivo de buscar por misconfigurations. E hoje nós vamos aprender como ler estes templates, como executá-los, e principalmente é uma ótima forma de a gente começar a aprender um pouco sobre Cloud Security. Afinal, se eu tenho os templates e eu sei ler os templates, significa que eu também sei ler os steps que ele fez para chegar no misconfiguration. E logo eu conheço como aplicar isso e qual que é o problema que existe atrás da cloud. Então se eu estiver revisando, pelo menos isso eu já conheço. Então, bora para a prática. Qual é o nosso roadmap então? Primeiro, nós vamos criar um usuário na AWS para fazer a gestão da nossa infraestrutura. Depois, nós vamos configurar o AWS CLI para poder executar os comandos a partir do nosso terminal. Terceiro, nós vamos configurar e instalar o Terraform com o TF-Env. Depois, nós vamos criar a nossa infra vulnerável, que na verdade vai ser um bucket S3 vulnerável, utilizando esse Terraform. Nós vamos criar a infraestrutura na AWS com o Terraform. Feito isso, nós vamos fazer o upload de alguns arquivos para dentro desse bucket, para a fim de a gente poder visualizar se ele de fato está com leitura pública, está com listagem aberta e outros misconfigurations. Depois nós vamos instalar e configurar o Nuclei. E em seguida nós vamos executar os templates de S3 do Nuclei nessa nossa conta da AWS para ver se algum deles possui uma falha de configuração. E por último nós vamos revisar, porque vai ter uma vulnerabilidade crítica aí, nós vamos revisar o template dessa vulnerabilidade crítica para entender o que o Nuclei fez, quais foram os steps que ele executou e assim a gente aprender a ler os templates. E com isso aprender os steps para verificar o que tem de inseguro na configuração desse bucket, por exemplo. Vamos lá, começou o jogo. Estou aqui na minha conta da AWS, você pode criar uma com a AWS Free Tier totalmente gratuito, você não vai ser cobrado nada. Pelo menos com o exercício que nós temos aqui hoje, você não vai ser cobrado. Você vai ser cobrado se você esquecer de deletar os recursos criados e passar o tempo. Aí você pode ter uma cobrança indevida, mas a gente vai ver como resolver isso no final, tá? Aqui no console da AWS, nós vamos entrar em IAM. Pode ser por aqui ou podemos ir aqui e digitar IAM e nós vamos cair dentro do serviço. Eu já tenho um usuário criado aqui, nós vamos criar um outro usuário, tá? Então eu vou vir aqui do lado em Users, Create User. E aqui eu vou definir como Terraform. A ideia é que esse usuário tenha umas permissões para rodar os scripts do Terraform e ele controlar a nossa infra, tá? Então beleza, agora eu vou vir aqui nesse botãozinho. E agora eu posso escolher adicionar ele para um grupo, copiar as permissões de outro lugar ou diretamente atachar as políticas para esse usuário. Vou clicar aqui e vou procurar por Administrator
Access, que é esse primeiro aqui, que nos dá a opção de direitos administrativos dentro dessa conta, tá? Cliquei aqui, vou clicar em Next. Beleza, agora eu vou poder revisar o meu usuário, adicionar alguma nova tag para ele. Por hora tudo certo, vou criar esse usuário. Demorou um pouquinho, ótimo, criou o usuário. O usuário já está criado, perfeito para isso, tá? Vamos entrar nele, Terraform aqui. Ter o usuário criado não significa que a gente tenha acesso à nossa conta da AWS para fazer algumas coisas. Como nós vamos utilizar tudo pelo CLI, tudo por alguma ferramenta, nós precisamos de credenciais para isso. Então nós vamos criar as credenciais desse usuário aqui em Security Credentials. E aí nós temos diversas formas para conseguir criar essas credenciais, tá? O que a gente quer para utilizar no CLI e tal é o Access Keys. Nós vamos vir aqui, clicar nesse botãozinho Create Access Key. E aí nós temos que definir para que eu quero usar isso, né? É para o CLI, é para um código local, é para alguma aplicação interna que vai fazer alguma coisa, por exemplo, estou criando uma aplicação para monitorar a AWS, né? Algum vendor que eu estou instalando. Para isso tudo eu vou clicar em Other, porque a gente vai usar ele com o Terraform, tá? Vou colocar em Next aqui. Não vou colocar nenhuma description tag, vou clicar em Create Access Key. Perfeito. Importante agora, não saia desta tela. Essa tela é o único lugar onde você vai poder ver o secret. Saindo daqui, você não pode ver mais, você tem que excluir e criar outro, tá? Deixamos aqui paradinho por enquanto. Nosso trabalho agora é ir para o terminal para a gente configurar lá na nossa máquina o acesso à conta da AWS utilizando esse usuário que a gente criou. Para executar os próximos steps, você vai precisar do AWS CLI. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Você vai entrar aqui e vai seguir os passos dependendo do seu sistema operacional, tá? Eu estou no macOS e já tenho ele instalado, mas é só você vir aqui e utilizar o instalador aqui, ou o instalador visual, no caso, né? Ou o command line para que você tenha ele instalado. O importante é, depois que você passou esses steps, aqui você deve conseguir usar a AWS version para ver que versão você tem instalado do CLI. Beleza? Feito isso, nós podemos começar a configurar aqui o nosso CLI local para interagir em nome daquele usuário que a gente criou lá no IAM, tá? E para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um AWS configure --profile. Por quê? Nós podemos ter vários usuários diferentes, né? Então a gente precisa definir um profile. Dentro desse profile nós vamos ter certas chaves, e estas chaves vão nos dar o acesso em específico, né? Aqui eu vou colocar como GDAS TF, tá? Que é Guia de AppSec Terraform. Beleza, o que ele vai perguntar para a gente agora? Quais que são as informações relacionadas às credenciais desse usuário? Por exemplo, AWS Access Key ID. A gente vai voltar para o IAM e vamos procurar por esse Access Key aqui, tá? Vamos colocar aqui. Agora ele vai perguntar pelo secret. Aqui nesse vídeo eu estou te mostrando porque eu vou excluir esse usuário depois. Você nunca deve compartilhar este secret, tá? Show. Vou copiar esse aqui. Vou colocar aqui. Aí ele vai te perguntar a região da conta que você quer inteirar. Por padrão, aqui a gente acaba usando o West East 1, tá? Que é a região mais barata para o Brasil para a gente fazer as coisas, tá? Nós vamos ver aqui, nós estamos em global. Por quê? Porque IAM é um serviço globalizado ali, tá? E aí nós podemos usar o North Virginia West East 1, beleza? Depois, nós vamos poder colocar o output que a gente quer, o formato do output. Quando a gente executar o AWS CLI, como que eu quero a resposta? Aqui eu recomendo a gente usar o JSON. Por quê? Porque como a gente vai executar o AWS CLI, ele vai entregar para a gente um JSON, nesse JSON a gente vai poder iterar com outras ferramentas, como o JKey, por exemplo, tá? Ok, feito isso, a gente tem que fazer um teste. Será que a gente consegue listar os buckets S3 que nós temos na nossa conta criada? Para isso, a gente vai precisar usar o AWS S3 API list buckets.
Mas um erro aconteceu, mas nossas credenciais estão corretas. O que acontece é que, por padrão, nós precisamos botar um traço profile e colocar o perfil na qual nós queremos executar esse comando. Porque a gente criou um perfil lá em cima e agora a gente precisa executar em nome desse perfil. E aí ele vai conseguir ir lá na nossa conta e buscar a lista de buckets, que nesse caso a gente não tem nenhum bucket. Você deve estar pensando, cara, é um saco ter que ficar colocando esse menos profile em todos os lugares. Mas ao mesmo tempo, cada terminal eu vou precisar executar talvez com um perfil, um usuário diferente. Então eu não queria também isso fixo para sempre, né? Tem uma variável de ambiente que nós podemos setar aqui, fazer um export aqui, que ela meio que define o profile padrão para esse terminal que a gente está executando, tá? Que é export AWS default profile e o nome do profile que a gente criou. A partir de agora, se eu executar esse comando sem passar o profile, ele vai funcionar porque ele entendeu que a gente deve executar os comandos por padrão com esse profile. Pronto, está configurado o nosso AWS CLI. Nós instalamos ele, nós vimos que está funcionando, nós criamos um perfil com as credenciais do nosso usuário lá no IAM e agora estamos executando os scripts do AWS CLI em nome desse usuário. Agora que a gente tem a AWS configuradinha, tá na hora de ir para o Terraform, tá? Terraform tem uma característica, né? As versões vão migrando e as coisas vão mudando. A forma como você cria recursos, a forma como ele executa as coisas. Então, ele tem um probleminha de versão. Por quê? Infras criadas há muito tempo e infras criadas agora precisam executar versões diferentes do Terraform para funcionar, devido a como é feita as instruções e como é construído os templates, né, do Terraform, os pontos TF, tá? Então, para não termos problema em múltiplas versões do Terraform em diversos projetos, nós vamos fazer a gestão da instalação do Terraform com o TF-env. Para quem já trabalha em Python, é mais ou menos como um venv, tá? Bem por cima assim, tá? Então, é como gerenciar múltiplas versões do Node, múltiplas versões do Python, múltiplas versões do Ruby e assim por diante, tá? Para instalar o TF-env, nós temos aqui o guia de install. Se você está no Mac, só rodar um brew install. Tem a instalação manual dele também, caso você precise, tá? Basta seguir as recomendações de instalação que estão nesse repositório. O link também vai estar aqui na descrição deste vídeo, tá? Eu já tenho ele instalado, então nós vamos agora instalar o Terraform. Para instalar o Terraform, nós vamos usar tf-env install. Aqui ele vai instalar a versão mais recente do Terraform, tá? Você pode passar uma versão específica com tf-env install espaço a versão do Terraform que você quer instalar, tá bom? A versão que eu estou utilizando nesse momento é a 1.8.3. O detalhe, essa é a versão que está instalada. Agora eu preciso definir que quando eu rodar o Terraform, qual versão que vai estar sendo usada naquele momento, né? tf-env use 1.8.3. E aí ele vai definir que nós vamos estar utilizando a versão padrão Terraform nesse momento, tá? Então se a gente executar Terraform --version aqui, nós vamos ver que nós estamos na 1.8.3, beleza? Nós estamos aqui numa pastinha onde nós vamos criar os nossos scripts de Terraform para criar nossa infraestrutura. E a gente quer que dentro dessa pastinha, sempre que a gente entrar aqui, a gente use uma versão específica do Terraform, tá? E então eu vou criar um arquivinho utilizando tf-env pin que vai fixar a versão do Terraform aqui dentro. E o que isso ajuda? Outras pessoas que baixarem esse repositório ou esse projeto não precisam adivinhar qual que é a versão Terraform que foi utilizada. Já está escrito aqui, podem apenas dar um tf-use que vai usar essa versão do Terraform, tá? Se a gente for aqui dar um cat nesse ponto Terraform version, vai estar a versão fixa ali dentro. Hora de finalmente nós criarmos nosso script Terraform que vai criar nossa infra na AWS, tá? Para isso, dentro daquela pastinha que a gente criou, que tem o Terraform version, nós vamos criar um main.tf, que vai ser o arquivo principal do nosso Terraform, tá? E aqui, primeiro de tudo, o bloco do Terraform.
que isso significa? Ele vai colocar quais são os providers que a gente está utilizando aqui dentro, e esses providers, eles são, digamos, plugins para o Terraform, né? E tem um oficial que é o da AWS e a versão desse plugin que nós estamos utilizando, tá? Então aqui, esse plugin, aonde é que está a documentação dele? Eu deixei aqui nesse comentário, vou deixar um link para esse repositório com o código que a gente criou, também na descrição desse vídeo, tá? Mas já para a gente adiantar, vai cair na documentação aqui do provider da AWS para Terraform, com todos os módulos que ele tem para a gente trabalhar aqui dentro, tá bom? Definido o provider, qual que é a versão do Terraform requerida para esse template, tá? Nosso segundo bloco tá com relação à configuração da AWS, tá? Quando eu executar o Terraform lá com Terraform init, apply, plan, etc., o que ele vai utilizar dentro do AWS? Nós podemos passar aqui um profile, que é o profile na qual a gente criou lá com a AWS, config profile, é o profile que está configurado na máquina, tá? E aí, qual que é a região onde vai ser aplicado a criação dessa infraestrutura, tá? É hora de falar dos buckets que a gente vai criar. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar, de fato, o bucket S3. Então, a gente vai colocar um resources, que a gente vai criar AWS 3 bucket e o nome que a gente está dando para esse resource, tá? Seguida, as configurações do resource. Primeiro, o ID, que ele tem que ser único no mundo, tá? Então, não só dentro não é o escopo global dentro das nossas contas, né? Que também tem o escopo global dentro do que a gente é owner. Mas tem o escopo global inteiro da AWS, né? Um bucket, ele tem que ter um ID único global, independente da conta, tá? Nós temos, é tipo um username no Instagram, por exemplo, tá? Então aqui, eu tô colocando um nome qualquer, né? Nosso aqui, mais um número qualquer aleatório. Normalmente a gente faz isso para evitar um conflito, se caso já exista, né? E algumas tags para o nosso bucket. Feito isso, nós temos que, aí começa a parte insegura do jogo, né? Nós temos que criar algumas configurações para esse nosso bucket. E a próxima configuração vai ser do Public Access Block dentro do nosso bucket. Aqui nós vamos definir que o bucket associado a essa configuração é o nosso que a gente criou antes. AWS 3 Bucket, Public Bucket.id, que é AWS 3 Bucket, Public Bucket e o ID que vai ser gerado da criação desse recurso, tá? E aí nós estamos tirando algumas coisas dele, tá? Porque essas configurações por padrão, esse bagulho de Bucket S3 aberto deu tanto problema que agora você tem que acabar tendo que, quando criar um bucket novo, desabilitar algumas coisas porque ele tem salvaguardas de segurança. Por exemplo, não é possível atachar ACRs ou políticas que levam esse bucket a ficar público por padrão. Então, desabilitando essas flags aqui, permite que a gente, de fato, crie configurações de acesso público ao nosso bucket, tá? Sem isso, a gente não consegue sobrescrever, tá bom? Então, mas é bem comum quando a gente precisa ter acesso público por qualquer motivo, né? E não define bem esse acesso público, ou a pessoa não conhece bem isso, acabar pedindo, quero criar um bucket com acesso público lá para um GPT fucker da vida, e no final a gente entrega isso aqui. E aí tu coloca isso aqui, vê que tá público e show, atingiu o seu propósito. Mas não sabe que tá deixando aí um misconfiguration relacionado à segurança para acesso público do bucket, tá? E agora, para a última parte, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar a política de acesso público a esse bucket, tá? Então a AWS S3 Bucket Policy, com o nome da nossa política, que vai estar vinculado ao bucket, que é o que a gente criou, né, o ID, e aí a política em si, que daí é o padrãozinho da política da AWS, né, que nós temos um JSON encode, com a versão desse tipo de política e alguns statements, né. Public list get, que é o nome da política, né, nós vamos permitir, ou seja, de qualquer origem, né, a gente consegue ter esse acesso. Quais são as ações dentro da política? Listar o bucket e pegar um objeto dentro desse bucket, tá? E ele vai ser aplicado aqui recursos ao bucket que a gente criou, ao warn dele, né? E também a todos os itens dentro dele, né? Que a gente vai usar o warn dele, ***, que é tudo aqui para dentro, né? Vai acabar tendo disponibilidade para ler esse bucket e buscar estes objetos, tá? Feito isso, nós já temos nosso script Terraform pronto
para criar nossa infraestrutura. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos, de fato, criar a nossa infraestrutura. Voltando para o nosso terminal, o que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiro de tudo, nessa pastinha, nós só temos um main.tf, nada mais. Nós precisamos iniciar o projeto do Terraform aqui dentro. Para isso, nós vamos usar um Terraform init. Isso vai criar os arquivos do Terraform necessário para ele conseguir executar aqui dentro. É a mesma coisa que, por exemplo, tu vai fazer um npm install antes de rodar o teu projeto, sabe? Então, veio aqui, ó, Terraform has been successfully initialized. Show de bola, tá funcionando, tá? Agora, o que a gente vai precisar fazer? Nós precisamos usar um script do main.pf para ele ir lá na nossa AWS e criar o que a gente mandou ele criar. Mas seria bom se a gente pudesse ver antes o que ele vai fazer para a gente pelo menos revisar antes disso, tá? Então existe o Terraform plan, que ele não executa nada, ele só mostra para a gente o que ele executaria se a gente quisesse rodar, tá? E aqui, revisando o plano, a gente vê que ele vai criar um bucket, né? E aí, algumas informações a gente já tem, tipo o ID, o único do bucket a gente tem. Outras, a gente só vai conseguir ter depois que a AWS criar, né? Porque é como se a gente tivesse um registro num banco com primary key autogerada, né? A gente só sabe qual é a chave depois que se cria o registro, né? Então, nós temos também aqui o bucket policy, tá? Que a gente criou lá para dar a política de acesso de get object, list object, né? E o access block que a gente está desabilitando aquelas flags para permitir atachar essa política de acesso público, tá? Esse é o nosso plano. Então nós vamos adicionar 3 coisas, não vamos mudar nada, não vamos destruir nada ainda, tá? Feito isso, a gente já revisou o plano, a gente poderia guardar ele também num outro arquivo, bastante comum, tá? Para servir de histórico do que foi executado e tal, e daí com esse plano também a gente poder, às vezes, até reverter alguma mudança, tá? Então agora a gente vai fazer o Terraform Apply, que de fato ele vai printar para nós de novo o plano, e a gente dando um yes, ele vai lá na AWS e vai executar essas instruções, tá? Então aqui vai te dar o plano, nós vamos colocar um yes. Agora ele vai lá na AWS, e ele vai executar os comandos que estão aqui, tá? Então, deu um apply complete, foram criados 3 recursos. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos lá na AWS, na nossa conta, e nós vamos ver lá no S3 se de fato o nosso bucket foi criado, tá? E está aqui o nosso bucket, criamos nossa infraestrutura de forma correta. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos subir um arquivo dentro deste bucket aqui, para que a gente possa brincar um pouquinho, né? E ver se está acessando publicamente, tem a listagem pública ou não tá. Beleza? Agora que a gente tem o nosso bucket criado, vamos entrar nele. Nós vamos fazer o upload de um arquivo, tá? Vamos ver aqui em Add Files. E aqui dentro da nossa pastinha nós temos aqui o logo do Guia de AppSec. Nós vamos subir ele aqui. Agora já vai estar aqui dentro. E aqui embaixo vamos clicar em Upload. Ótimo, fizemos o upload desse arquivo para dentro do nosso bucket. Está aqui o nome desse item que a gente subiu. Dentro desse objeto, nós vamos ter aqui diversas informações dele, como a URI dele aqui dentro e a URL dele. Vamos copiar essa URL e vamos abrir uma nova tab, agora anônima, para que a gente não tenha nada logado na AWS. Perceba que nós conseguimos chegar nessa imagem de forma pública, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima e vou tirar o nome desse arquivo para ficar somente o nome do bucket, tá bom? Perceba que ele tem a listagem desse bucket, aonde eu consigo ver aqui o arquivo e tal, que é aquele esquema do encontrou um bucket com a listagem pública, e aí podemos ver todos os arquivos aqui dentro, tá? Então esse bucket, de fato, ele tá com essas configuraçõezinhas que talvez a gente não gostaria de ter. Se ele fosse um bucket que entregasse algum assets pro front-end, deveria ter um acesso público, daí talvez não seria tanto problema. Agora, nós também utilizamos buckets para guardar backups, para guardar arquivos confidenciais, para guardar outro tipo de informação que a gente queira que pessoas não deveriam ter acesso.
mas nós precisamos de um acesso, não digo público, mas específico para algum outro serviço, algum outro sistema poder consumir. E aí uma má configuração acaba deixando ele público e a gente acaba conseguindo chegar em todos os dados que esse bucket tem. Outro erro bastante comum é que um bucket ele não tem pastas. Esse conceito de pastinha ele é só visualmente para nos ajudar a organizar e navegar na interface visual. Os arquivos dentro do bucket, se a gente coloca uma pastinha e o arquivo dentro, no final das contas isso vira a chave do arquivo, que é tal nome, barra tal nome, barra tal nome, mas visualmente a gente vê como pasta. E aí pode ser que a gente tenha um bucket S3 com uma pastinha pública, outra pastinha com os documentos privados. E aí lá na configuração do bucket está a listagem pública, porque a gente precisa que os documentos da pastinha pública esteja pública, quando na verdade a gente está dando acesso de listagem para o bucket como um todo, inclusive aos documentos privados, tá? Então aqui a gente tem um problema. Qual que é a nossa próxima parte agora? Tentar descobrir esse problema, que digamos que a gente não tenha conhecimento dessa conta AWS aqui. Nós estamos ali como um pesquisador de segurança, como um profissional de Red Team, nós estamos ali fazendo uma revisão de segurança na conta da AWS, de Cloud Security, e a gente vai executar os templates do Nuclei para ver se a gente pega essa falha nessa configuração. Show! Hora de a gente executar os templates do Nuclei para buscar esse tipo de misconfiguration, tá? Primeiro de tudo, para rodar o Nuclei, você tem várias formas, mas as principais você primeiro tem que ter o Go instalado na sua máquina, e aí você pode seguir esse tutorial de instalação, que eu também vou deixar na descrição desse vídeo, ou você pode rodar ele com um Docker, caso preferir, tá? Eu prefiro ter o Go instalado por causa de outras tools, inclusive, tá bom? Para isso, roda um Go Version, e você tem que ter aí o Go instalado, e o mais legal é na versão mais recente, tá? Eu estou usando a 1.22.1 aqui. Tá bom? Indo para o Nuclei, tá? Que eu também vou deixar o link na descrição, obviamente. Nós temos aqui o guia de instalação. Para instalar ele, é só copiar essa linha, se você tiver o Go instalado, né? E ele automaticamente vai se instalar para você. Ou você tem por Homebrew no Mac, ou executando ele com o Docker também, tá? Se você precisar instalar ele manualmente, aí você vai ter que fazer o build dele utilizando o Go. Então, você já tem o Go, instala por aqui mesmo, tá? Eu já tenho ele instalado. Para isso, um Nuclei --version, tá? Vai te entregar a versão dele aqui, tá tudo certo. Estou usando a 3.2.7. Caso você precise atualizar, por quê? Os templates para cloud, para AWS, eles são bem recentes. Então pode ser que se você tiver o Nuclei instalado já, você não os tenha. Então para isso, primeiro vamos atualizar o Nuclei, né? Nuclei -up, que aí vai instalar, vai atualizar a versão do Nuclei, né? E depois Nuclei -ut, para ele atualizar os templates dele. Assim já passa as versões mais recentes, que vão ter essa parte da cloud, tá? E agora onde entra uma questão importante. Todos os templates do Nuclei normalmente ficam na home, na raiz da home do seu usuário, né? E lá dentro tem várias pastinhas. Então, por exemplo, se você for fazer um ls em $home/nuclei templates, você vai ver que tem todos os templates aqui, tá bom? Os templates de cloud, eles ficam aonde? Eles ficam em cloud, e aqui dentro você vai ver que vai ter a AWS Enum, vamos botar a AWS. Aqui dentro da AWS você vai começar a ter separação por serviços, por exemplo, CloudTrail, EC2, S3, o que a gente está procurando é o S3. Dentro do S3 nós temos diversos templates que vão servir para buscar algum tipo de misconfiguration. Qual que é a nossa ideia aqui? Nossa ideia é a gente executar os templates do S3 na nossa conexão. Quando eu digo nossa conexão, com o nosso usuário IAM, com o nosso profile, e aí do nosso profile ele vai procurar tudo aquilo que ele consegue ler. Então isso é um outro ponto importante. Se você estiver executando o Nuclei dentro do terminal com um usuário que não tiver acesso a alguns buckets S3 da sua conta, eles não vão estar cobertos por esse scan,
tá? Então é importante para não gerar falsos negativos, né? Quando a gente deveria encontrar um problema e não encontra, é importante que o usuário, o perfil que você esteja usando para executar isso aqui, tenha permissão de acesso em todos esses recursos para pelo menos leitura dos dados e metadados ali, tá? Então, esse usuário, para executar o Nuclei, também é um usuário crítico, né? Porque se ele vazar, tem acesso aí à leitura dos metadados de toda a AWS, tá? Então, é indicado que você cria um usuário, por exemplo, lá para o Terraform e tal, etc, né? Cria um usuário com as permissões específicas para ele, mas também cria um usuário completamente separado, somente de leitura para os seus serviços na AWS. Então, show de bola. Primeiro de tudo, né? Nós já estamos configurados com o nosso perfil, que a gente fez toda aquela configuração. A gente está usando o mesmo terminal ainda, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um Nuclei, vou passar um "-t", que é os templates que eu quero. E os templates que eu quero, eles estão em cloud/aws/s3. Que são esses templates que eu quero. Aqui eu estou passando caminho de pastas, tá? Por padrão, o Nuclei no "-t", ele vai perguntar, cara, quais são os templates que tu ia rodar? E aí você pode passar uma série de expressões aqui, tá? Eu estou colocando o caminho numa pasta, eu quero tudo que tem dentro dessa pasta do S3. Depois você vai ver no template por que eu vou fazer isso, mas normalmente no Nuclei você roda ele contra um target. Ah, passa uma URL aqui de um site que eu vou tentar bater nele. Só que aqui a gente está verificando a configuração da AWS. Então a gente não tem necessariamente um site, né? Uma URL da nossa AWS, assim, digamos assim, né? Então nós vamos utilizar por baixo dos panos a AWS CLI. Então logo a gente não tem um target. Se a gente não tem um target, a gente vai usar um "-code". Depois você vai ver por que é esse "-code", tá? E aí ele vai pegar todos os templates relacionados a S3, que temos aqui 11 templates em execução, e vai executar eles contra o perfil que a gente tem configurado nesse momento. E olha o que aconteceu. Foram encontrados 4 vulnerabilidades no nosso bucket, tá? Versionamento, que é um low, e aqui tá a descrição, ó, inclusive no bucket que a gente tem, tá? Ele encontrou uma política de acesso público que tá como critical, que é essa aqui que nós vamos revisar, né? Outra de login, né, que os acessos a esse bucket não estão sendo logados, né? E outro de delete check para pedir 2FA quando a gente tem que deletar os arquivos do bucket. Por quê? Pode ser que uma operação errada que vai deletar arquivos de bucket, lembra? Bucket não serve só para armazenar HTML, CSS, JavaScript, mas serve para armazenar backups, armazenar informação forte, digamos assim, né? Informação quente, poderosa. Então, um delete, operação de delete, não necessariamente por um ataque, mas por um mau uso de uma ferramenta, por uma configuração errada, por um script que rodou sem querer, pode ser desastroso para a empresa, né? Então, aí nesse caso, daria para configurar que o bucket, para deletar o conteúdo de dentro dele, a gente pode ter um MFA. Beleza? Então, ok, a gente agora viu, rodou o template do Nuclei de tudo que é de S3 dentro do nosso perfil, e nosso perfil a gente encontrou um bucket. Se tivesse vários buckets com problemas, apareceriam vários aqui, cada um para cada bucket. Nesse, a gente só tem um bucket, esse bucket apresentou 4 vulnerabilidades, uma crítica. Agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos abrir esse template onde ele encontra essa vulnerabilidade crítica e nós vamos entender o que ele fez lá dentro para encontrar e tomar a decisão de te mostrar, olha, eu encontrei a vulnerabilidade crítica. Foi isso que eu fiz. Nós vamos entender em detalhes. Ótimo. Vamos agora abrir os templates do Nuclei no Visual Studio Code e procurar por aquele template em específico, tá? Então aqui está o template que a gente viu, S3 Bucket Policy Public Access. Vamos abrir um terminal novo que já vai cair na nossa home e vamos fazer um code Nuclei Templates. Vamos abrir a pastinha do Nuclei Templates no Visual Studio Code, tá? Então aqui nós vamos ter todos os templates, a gente pode procurar por qualquer um que a gente queira ou visualizar qualquer um que a gente deseje, tá? Então aqui nós estamos procurando por este carinha em específico, tá? Vamos procurar aqui para ver qual ID. Tá aqui, ó. Esse template aqui, tá? Ele é um arquivo YAML. Vamos agora estudar um pouquinho como que é a estrutura desse template e como a gente aprende a ler o que ele fez e assim poder ler todos os outros templates e
pode aprender um pouco sobre Cloud Security, tá? Inclusive, se você souber de algum outro check de misconfiguration na AWS, você pode fazer um pull request aqui para o Nuclei Templates para eles adicionarem nas versões futuras, tá? Então, primeiro de tudo, o ID é o ID único. Cada template tem que ter um ID único, tá? Depois a informação. O nome do template, que é o nome que você queira dar, qual que foi o autor, né? Qual que é a pessoa, normalmente o usuário do GitHub, né? Ou do LinkedIn, aqui que a pessoa pode colocar. Qual que é a severidade? Se eu encontrar essa misconfiguration, que risco que ela apresenta para minha infraestrutura, né? Nesse caso aqui é critical, né? Então assim, a gente tem info, low, medium, high e critical, tá? A descrição é uma descrição mais longa do template, que você pode se alongar mais, explicar mais, né? Referência, que são alguns links que pode te ajudar aí ou a entender o risco, a atender a vulnerabilidade, a implementar a boa prática, corrigir o problema, você pode colocar vários links aqui, tá? E tags. Essas tags aqui é quantas a gente quiser, né? Mas normalmente ele serve para fazer filtro, porque eu posso rodar o Nuclei baseado não só numa pastinha, como a gente foi o exemplo, né? Eu posso rodar tags, eu quero tudo que tem a tag Cloud, eu quero rodar tudo que tem a tag AWS, eu quero rodar tudo que tem a tag S3, e assim por diante. Uma outra forma de nós rodarmos tudo S3, em vez de ser pela pastinha, poderia ser pela tag S3, tá? Mas eu mostrei pela pastinha para você ver a hierarquia de documentação, tá bom? Agora nós vamos entrar na descrição do template em específico, tá? Primeiro de tudo, flow. O que é o flow? Flow nada mais é do que eu vou ter vários steps de execução definidos no meu template. Porém, eu vou definir meus steps de execução, mas não é para executá-los. Eles são só definições. É como se eu estivesse criando métodos, criando funções, tá? Se eu fosse fazer uma analogia assim. E aqui no Flow, aí eu vou decidir como eu vou executar eles. Se eu vou executar primeiro X parte, se eu vou fazer um loop e buscar algum valor e vou fazer outra coisa. Então o Flow, ele é para você definir ordem de execução e estrutura de execução, tá bom? Então, primeiro item. Você pode ver que ele tem aqui, ó, Code 1. Como a gente vai estar rodando uma engine de code, porque pode ser uma engine HTTP na qual a gente vai fazer requests HTTP, pode ser uma engine de file na qual a gente vai estar lendo um arquivo do sistema. Então a gente vai estar usando a engine code, tá? Por isso que a gente passou um menos code e não precisou passar uma URL como HTTP, como é o padrão, tá? Então a gente vai estar usando uma engine de code. Então aqui, ó, code 1. O que isso significa nesse flow? Que eu vou executar da engine code, mais para baixo a gente vai ver, o primeiro item. Então vamos lá. Procurando a engine code, tá aqui a engine code na linha 28, tá? Que a gente vai definir os processos que a gente vai executar usando a engine code. Isso aqui é YAML, então é uma lista de objetos, tá? Esse aqui é o primeiro item da lista. Como é code 1, então é 1, não é índice 0, tá? Engine, code, engine. Aí eu posso botar que eu quero rodar um script em Python, que eu quero rodar um script em JavaScript, o Nuclei, ele dá suporte para algumas engines em específico, tá? E uma dessas engines é executar um arquivo bash, para executar um SH, tá? Ele te permite fazer isso. Então, a gente vai executar um SH. Ok. O que a gente vai executar? Né? Se eu tiver SH, beleza? Não, bash. Aí vai em source. Source vai ser o que eu vou executar, o que vai executar com essa engine, né? De código. Se eu fosse um Python, seria um código Python aqui. Tá? Então ele está executando um AWS, S3 API, list buckets e fazendo uma query nesses buckets, aonde dentro da propriedade buckets, não importa o indicador, ou seja, eu quero todos, pegar todos, não é pegar o primeiro, o segundo, nem um range, é pegar todos, filtra só o nome para mim, tá bom? Qual que é legal? A gente pode vir aqui e pode pegar esse comando da AWS, abrir no nosso terminal e executar esse comando. Lembra que quando a gente executa ele só com a AWS List Buckets aqui, ele vem um JSON, né? E aí vem uma dica para o JKey, né? Você pode executar o comando pipe JKey, porque lembra que a gente configurou ele para o output ser um JSON, né? E aí pelo menos vai ajudar, dar um highlightzinho nas corzinhas do terminal, fica mais fácil de ler, tá? Então você vai ver que é um JSON, ele é um objeto. Nesse objeto a gente tem a propriedade buckets. Esse bucket, cada bucket que a gente criou, que agora ele aparece aqui, lá no começo ele não aparecia, ele é um objeto JSON.
Então, ou seja, é um objeto raiz que tem uma propriedade chamada buckets. Essa propriedade é um array. Esse array contém uma lista de objetos. Esse objeto tem uma propriedade nome. Beleza? O que acontece? No momento que eu escolho executar aquele comando que está no nuclei aqui, o que eu vou fazer? Eu vou listar os buckets, mas dentro dessa resposta desse JSON eu vou fazer uma query. Na query vai ser o quê? Primeiro da raiz, né? Eu tenho uma propriedade buckets, que é a propriedade buckets, e aí eu vou iterar por todo ele, por todos os objetos que tem aqui, e são todos os objetos dentro do meu array, aqui dentro, e vou filtrar a propriedade nome. É mais ou menos para quem já, pelo menos como se fosse uma função de map, tá? E o que ele vai me retornar aqui? Vai me retornar um array somente com a propriedade name que tem aqui dentro. Beleza? Ok, voltando para o nosso nuclei, isso é o que ele vai fazer aqui. Por padrão, esse comando tem uma saída, né? A gente acabou de ver no terminal, foi uma saída em JSON. Agora, existem os extractors do nuclei. O que é o extractor? Dado a resposta que tem do meu comando, ou se fosse uma requisição HTTP da resposta, né, que a gente está recebendo, eu vou pegar alguma coisa lá de dentro. E aí o que acontece? Extractors, JSON, o que isso significa? Que a resposta, eu quero encarar ela como um JSON. Se ela vier de outro formato, vai quebrar. Então, como este comando AWS, ele retorna um JSON, esse extractor vai lê-lo como um JSON. Internal true, o que isso significa? Que eu vou usar o que eu extraí desse JSON nesse momento e vou guardá-lo em uma variável desse template, para eu usar depois. Beleza? Name, buckets, eu vou guardar alguma coisa desse JSON numa variável para usar ele depois. Tá, mas qual que é o nome dessa variável? Buckets. Ok, show de bola. Tu tem um JSON, vai guardar numa variável chamada buckets. Isso, beleza. E o conteúdo? O que tu quer desse conteúdo? Aí é onde entra a parte do JSON, que é o que eu vou extrair aqui dentro. Lembra que eu estou buscando buckets name aqui? Então vem um array de nomes, né? Então, por eu fazer ponto e array, significa que eu vou guardar todo esse array. Da mesma forma como veio. Eu poderia não ter essa query aqui e colocar essa query aqui, com o formato do JKey, e aí extraindo via JKey, tá? Aí é da preferência de cada um. Quem fez o template, o autor do template, escolheu por fazer dessa forma. Então agora, ao terminar a execução, porque agora a gente já começa o code 2, tá vendo? Da Engine 2. Ao terminar essa execução, foi executado esse comando, foi retornado um JSON, somente com os nomes, e desse JSON foi guardado numa variável chamada buckets, toda a raiz dele. Beleza? Terminou a execução, voltamos para o flow, né? Terminou a execução aqui. Agora o flow permite a gente fazer algumas operações, como uma operação de interação, um for. E aí o for let, definir o nome de uma variável. Of iterate, significa o quê? Dentro de uma variável do nosso template, é para transformar ele em algo iterável, ou seja, algo que eu consigo ir linha a linha, navegando linha a linha, tá? Template, que é o meu template, eu quero a variável buckets. Agora você já entendeu o que tem nessa variável bucket. Buckets, né? Que foi o que a gente pegou do extractor lá embaixo. Então a gente vai começar a fazer um for. Dentro desse for, o que a gente vai fazer? Set bucket name, que é esse bucket aqui, que como iterou de buckets, lembra que desse buckets é um array de nomes. Então eu estou iterando. Posição 1 vai pegar esse valor aqui, ó. Pegou esse valor aqui e jogou no bucket name. Daí é conhecimento de programação, né? For. Essa instrução set, ela seta uma variável no template para a próxima execução. Então eu vou setar uma variável chamada bucket com o valor que eu estou dentro do meu for, que é o nome do nosso bucket. E aí eu vou chamar o code 2, que é da Engine Code a segunda execução, tá? Esse cara aqui. Então, beleza, ele vai ser executado no mesmo mecanismo. Eu vou rodar um bash, vou rodar um script sh, tá? Aí ele vai executar isso, AWS S3 API get bucket policy menos bucket, e aqui tem um $bucket. O que é esse $bucket? É aquela variável que foi setada aqui, que como a gente está num for, nesse momento ela está com o valor de o meu bucket que veio
da saída do primeiro, tá? E aí, query policy -- output text. Vamos executar isso aqui lá no nosso terminal, tá? Aqui. Só que o que a gente vai fazer? Em vez desse bucket aqui tá com $bucket, nós vamos passar o ID do nosso bucket, que é para simular o que está acontecendo lá. Vamos botar um pipe_j aqui para ficar melhor a gente visualizar. Perfeito. O que acontece? Procurando as políticas que estão atachadas nesse bucket, está retornando aqui essa política, tá? Public list get, allow, que foi exatamente aquela que a gente criou lá com o Terraform, lembra? Se a gente voltar lá para o nosso Terraform, a gente vai ver que a gente criou essa política aqui, ó. Tá? E é aquela política que está voltando lá. Tá bom? Beleza. Esse foi o retorno. Mas agora vamos voltar para o nosso templatezinho para ver o que ele vai fazer com o retorno, com esse JSON, tá? Aí ele vai fazer um matcher. O que é um matcher, tá? Eu vou procurar por uma ou mais condições, né? É uns ifs marotos, né? Um match, um assert, dentro dessa resposta que eu tive, que é esse JSON de políticas, por uma série de condições, tá? Então, matchers é isso. Matchers condition end significa que eu vou passar várias condições e eu quero que todas sejam verdadeiras. Porque por padrão é um OR, tá? Se uma é verdadeira ou e outra falsa, tá valendo. Entendeu? Aqui não, eu quero que todas elas sejam verdadeiras. Ok, então desse JSON, o que eu estou procurando? Cara, eu estou procurando uma palavra, né? Eu vou fazer procura textual. Aqui é body, né? Que na verdade faz pouca diferença isso aqui, mais faz diferença em request, né? Isso tem o header, isso tem o body, tem o full request, né? Mas aqui é no body, no corpo desse que retornou, tá? Porque tu também tem a questão aqui do status code, do return code do comando, né? Então, buffer de saída, tudo um monte de coisa. Então, o body é o que retornou, de fato, do conteúdo dessa execução, tá? Que é aquele JSON. Eu estou procurando por effect allow. Existe effect allow. Encontrou. Então, o primeiro deu true. Segundo, eu vou procurar por outra palavra de novo. Eu vou procurar por principal asterisco e AWS asterisco, tá? Perceba que tem duas palavras aqui. Principal asterisco, mas AWS asterisco não tem. E aí, o que acontece? O que acontece é, quando nós procuramos por words, nós temos uma série de palavras que nós podemos procurar, tá? E essas palavras, elas são um ou interno. Não confunda com esse end. Esse end é, esse matcher tem que dar true, esse matcher tem que dar true. Quando a gente está falando de words, aqui dentro é um ou. Então, ou seja, é esse ou esse. Bem, se eu quisesse que seja um end, tu vai botar um condition end. Aqui, entendeu? Que daí ele vai entender que aqui dentro também tem que ser um end. Uma coisa que, por exemplo, poderia ser feito aqui é ser colocado um words, isso aqui ser colocado junto aqui e botar um end. Mas acho que a pessoa resolveu separar esses dois para ficar melhor visível, tá? Beleza? Então o que acontece? Encontrou o effect allow? Encontrou. Encontrou uma dessas duas coisas, o principal asterisco ou AWS asterisco, encontrou o principal asterisco. Beleza, deu match. Dando match significa que eu, nessa parte aqui, encontrei o que eu estava procurando. Lembra que esses templates estão definidos por eu quero encontrar misconfiguration. Então ele encontrou misconfiguration aqui, encontrou o que ele queria. E aí ele vai fazer um extractor. Perceba que esse extractor ele é diferente do extractor anterior, que ele não tem, por exemplo, internal, nome de variável. Um extractor, quando ele não tem um nome, internal e um nome de variável, significa que ele não vai ser usado como uma variável, e sim vai ser exibido no terminal. Então aqui, ó, DSL, que é uma linguagem específica desse template, isso aqui não é vídeo para isso aqui ainda, isso aqui vai mais longe, né? E aí é uma string, ó, the bucket, e aí o nome do bucket, que é a variável bucket que a gente está usando, né? Is public accessible via policy. Se a gente for lá no terminal, essa mensagem é a mesma mensagem que nós temos aqui. O
que isso significa? Que esse extractor, quando ele não é usado aquele interno é eu vou pegar alguma coisa que eu criar, um dado que eu gerar, né, uma string, um JSON, whatever, e vou guardar para mim para usar depois, né? Se eu não passo isso, eu pego esse valor e jogo no output. Por quê? Pensa o seguinte, se eu executasse esse nuclei e ele dissesse, tem bucket com problema, mas se eu tivesse 500 buckets, vai saber qual que é tem problema. Então uma das formas é eu entregar na saída do nuclei um texto informativo que pelo menos me diga, cara, me dá um indicador do como eu continuo, né, depois de eu encontrar essa vulnerabilidade, né? E uma das formas é usar o extractor para colocar um textinho bonito aqui e aí mostrar pra gente poder agora ver qual bucket é que tá com problema e ir lá e corrigir. Beleza? Conteúdo denso, eu entendo, né? Se é a primeira vez que você vê um nuclei template, pode assustar um pouquinho, mas com a explicação eu creio que seja suficiente para você entender os outros templates, tá? Perceba que a ideia aqui foi que você entenda como ler os templates, não como ver problema específico de configuração na AWS, porque existem vários tipos. Agora cabe a gente olhar cada um desses templates, entender o que está sendo feito e procurar por essas misconfigurations. Pelo menos saber ler os templates nos dá uma visibilidade do que é uma misconfiguration ou não, e se a gente conseguisse buscar por ela dentro do nosso ecossistema ou não, né? Por último, ainda falta uma coisa: deletar o usuário do Terraform, deletar a infraestrutura que a gente criou e tudo mais, né? Porque senão a gente vai acabar sendo cobrado por isso no futuro. Para conseguir fazer esse delete, nós precisamos fazer duas coisas, tá? Primeiro de tudo, nós precisamos excluir o nosso bucket, que foi o único recurso que a gente criou junto com as outras políticas ali, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e nós vamos remover esse bucket, tá bom? Na verdade, o conteúdo dele primeiro. Por quê? Porque a gente não consegue remover um bucket se ele não estiver vazio. Então, o primeiro de tudo que a gente vai fazer vai ser usar um AWS S3RM e o nome do nosso bucket, né, s3.barra e o nome do nosso bucket, e de forma recursiva, para que ele delete todo o conteúdo que tenha dentro, tá? Vai demorar um pouquinho. Pronto, ele deletou que só tinha o nosso logo lá dentro, tá? Agora, para a gente deletar toda a infraestrutura que a gente criou, a gente pode utilizar o Terraform, né? Dessa forma como a gente fez um apply para criar, nós podemos utilizar o destroy para eliminar tudo, tá? Então ele vai montar primeiro o plano de destruição, né? E aí ele vai marcar aqui o que vai ser feito, né? Que ele vai deletar 3 recursos, né? Que foi o access block que a gente criou, que foi a política que a gente criou, né? E o bucket que a gente criou também. Agora basta que a gente entregue um yes aqui e ele vai aplicar essas operações de destroy na nossa conta da AWS, tá? Então agora nós vamos voltar aí lá para a AWS, vamos procurar no S3, aos serviços S3 que a gente tem, e a gente já não tem mais nenhum bucket aqui, tá? Então agora nós vamos lá no IAM, vamos nos usuários, vamos marcar o Terraform e vamos deletar, tá bom? Vamos deletar o nome dele aqui, Terraform, para a gente não ter risco também de deixar nossa chave pública para esse acesso, tá? Perfeito, está deletado o usuário. Então agora, se eu vim aqui no nosso terminal e executar um AWS S3 API list buckets, eu devo estar com a minha credencial inválida para esse tipo de acesso. Então ele já não serve mais para nada. Então é isso aí, champs. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você tiver com condições adequadas e quiser fazer a sua ajuda para o Rio Grande do Sul, vou deixar aqui na descrição desse vídeo algumas formas para fazer e te agradeço desde já por isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like no vídeo. E nos vemos mais adiante para falar um pouco mais sobre Cloud Security. Um abraço e até a próxima.